Graça e paz, povo de Deus. Bom estarmos de novo aqui. 42 dias, né, gente? 42ª plano de leitura bíblica. Hoje com o livro de Levítico, do capítulo 8 ao capítulo 10. Então, vai entrando aí, né? Vai dando, né, a sua paz do Senhor, o seu joinha. Amém? Para que a gente possa dar início à nossa leitura. Lembrando que Levítico fala da lei, né? Não esquece disso, né? Seja bem-vinda, Lúcia, Selma. Oi, Zezé, Deus abençoe. Oi, Soninha, Deus abençoe. Sônia Pimentel, Deus abençoe. Amém. Vão chegando aí, gente, dando a paz do Senhor, né? Então, só lembrando isso, né, gente? Que a gente está trabalhando agora as normas de Deus, a palavra de Deus, para orientar o povo. Seja bem-vinda, Selma, Ana Virgínia, Elizabeth, Valéria, Márcia Cristina, Ranúzia, Deus abençoe, a Zenate também. Deus seja com todos, amém? Então, lembrando disso, né? E nós vamos entrar hoje, Paz do Senhor, Débora Pinto, Pri Rodrigues, Patrícia Fernandes, Maria Amélia Cardoso, Deus abençoe, Graça e Paz, Regina Paixão. Lembrando, gente, que a gente está lendo, né, a lei, né? Deus tira o povo do Egito, um povo que já tinha até esquecido quem era realmente o Senhor, e agora ele está criando normas e regras para ser povo de Deus, né? Deus abençoe a Elaine, a Carol, a Meire, a Alessandra, Neidmar, Cassiano, Deus abençoe. E então nós estamos aprendendo com eles sobre a lei de Deus, amém? Regina Vieira, Deus abençoe também, graça e paz. Então vamos lá, gente, temos aqui 19 pessoas, entrou aqui conosco a irmã Vilar, a Rosane Breia, a Aurilene. Deus abençoe a todos, obrigada aí pela sua fidelidade, pela sua companhia. Marluce Florencio, graça e paz, Valberli, Bete Oliveira, amém, Deus abençoe. E lembrando então que Deus, ele vai estabelecer regras. Há uma repetição, claro que há, né? Lembrando, né, gente, que toda dificuldade, né, os caminhos desérticos por onde eles passavam, moravam em tendas, né? Deus mandou construir o tabernáculo cuidadosamente explicado e construído no detalhe, né? Deus abençoe a Ana Paula Rodrigues, Marlene Lopes, Deus abençoe, Sheila. Ok, então vamos orar. Aí a gente começa a leitura. Hoje, 8, 9, 10, ok? Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer, meu Deus, por esta noite em que nos reunimos para a leitura da tua palavra. Senhor, fica conosco, Senhor, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração. Não queremos, Senhor, apenas uma opinião, Senhor. Não queremos a teologia pela teologia. Queremos a tua palavra para sermos um povo irrepreensível e a igreja que o Senhor deseja. Por isso, nos inspira que o Espírito Santo tome a frente, a direção, e possamos ser guiados pelo teu Espírito na leitura da tua palavra. Consagramos esse tempo ao Senhor. Abençoamos esse tempo da leitura, pelo poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a Fátima, o Gibson, a Vera, a Tânia Mara, a irmã Catarina. Deus abençoe. Então vamos lá, gente. Nós vamos hoje estar lendo a partir do capítulo 8. Prepara aí, tá? A sua Bíblia, ou quem sabe teu celular, não tem problema. Leila também está aqui conosco, Maria das Graças, Leila Delson, amém. Magali Chiafarelli. Isso, então vamos lá. Capítulo 8, tá? De Levítico. O Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele, as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Eu quero que você preste aí atenção, gente, no capítulo 8, verso 2 e 3,
porque havia um pecado, né, da família de Arão que precisava ser expiado, né? Quando ele ficou com o povo, enquanto Moisés subiu um monte para receber as tábuas da aliança, ele acabou sendo permissivo, né? Ou seja, o povo foi lá, disse para ele assim: vamos fazer, nos façam deuses, né? O Deus como lá no Egito tinha para a gente adorar. Ele era um homem que foi escolhido por Deus, né? Era irmão do líder, né? Além de ser isso tudo, Deus concede depois a ele o sacerdócio, mas ele acabou dando concessão a um pecado que foi fatal para 3.000 homens que pereceram por causa da concessão que Arão fez ao pecado. Então, o pecado não se negocia, amém, gente? Deus abençoe aí o Coronel Santana, Aline Lima, Cláudio Roberto. Oi, Cláudio, Deus abençoe. Ao Jurandir, a Zilpa, Virgínia do Amaral, Deus abençoe. Então, gente, nós lemos isso no livro de Êxodo, vocês estão lembrados? Né? Então, aqui agora em Levítico, o Senhor mandou, né, que Arão e seus filhos fossem com Moisés para expiar o seu pecado. Qual o pecado? O pecado da concessão. A gente não pode fazer concessão ao pecado, porque isso vai ser fatal. De alguma maneira, isso pode atingir tua vida, tua família, até a tua igreja, né? Então não se negocia com o pecado. Amém? Oi, Deusiane, Deus abençoe. A Suzinha também entrou. Estava com saudade, Suzinha. Não tinha visto você aqui já há alguns dias. Eu não sei se passou desapercebido. Então vamos lá, gente. Lemos o verso 2 e 3 do capítulo 8. Vamos ler agora o verso 4. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. E a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem e mandou que se lavassem com água, vestiu Arão com a túnica, cingiu com o cinto e pôs sobre ele as sobrepeles, também pôs sobre ele a estola sacerdotal, cingiu com o cinto da obra esmerada da estola sacerdotal e ajustou com esse cinto. Depois colocou-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele se consagrou. 7 vezes ele aspergiu do óleo sobre o altar, e ungiu o altar, e a todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Você vê que tudo que vai para Deus tem que ser consagrado, tá, gente? Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu as suas túnicas, cingiu com o cinto e atou-lhes o turbante, como o Senhor havia ordenado. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta do pecado. Moisés matou o novilho, pegou um pouco de sangue, pôs isso com o dedo sobre os chifres do altar ao redor e purificou o altar. Depois derramou o resto de sangue na base do altar e o consagrou, para fazer expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que está sobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar, lembrando que Arão e a família eram de sacerdotes. Então quem fazia esse tipo, né, de oferta pelo pecado eram eles, mas agora era o pecado deles. Então quem fez? Moisés, né, que era como um sumo sacerdote ali, né? Mas queimou o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu excremento fora do arraial,
como o Senhor lhe havia ordenado. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro e aspergiu o sangue sobre o altar e ao redor. Cortou também o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura, porém as entranhas e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão. Lembra que eles já haviam feito isso, né? Também fez, da orelha direita de Arão, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar e ao redor. Pegou gordura, a cauda, toda a gordura que está nas entranhas, a membrana do fígado, ambos os rins e a sua gordura, e a coxa direita, e também do cesto de pães sem fermento, que estava diante do Senhor. Pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado e um pãozinho achatado, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e os moveu por oferta movida diante do Senhor. Depois Moisés o tomou das mãos deles e os queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Moisés pegou o peito e o moveu por oferta movida diante do Senhor. Era a porção que cabia a Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés pegou também um pouco do óleo da unção, um pouco do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e as vestes dele, bem como os filhos de Arão e as vestes deles. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozinhe a carne diante da porta da tenda do encontro e comam ali, junto com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos comerão. Mas o que restar da carne e do pão, vocês devem queimar. Não se afastem da porta da tenda do encontro por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da consagração de vocês. Porque o Senhor consagrará vocês durante 7 dias. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou. Assim o Senhor ordenou que se fizessem expiação por vocês. Fiquem, pois, à porta da tenda do encontro, dia e noite, por 7 dias. E observem as prescrições do Senhor, para que não morram. Porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Você vê, amado, que esse livro especificamente vai nos apontar para obediência, né? A gente tem aprendido muito isso aqui, né, com esse livro. A gente viu, amados, que pela desobediência morreram 3.000 vidas lá no livro de Êxodo. Morreram 3.000 pessoas por causa do pecado de concessão, né, de Arão. Está lá em Êxodo 32. E agora Deus está purificando. Então eles tinham a oferta pelo pecado, eles tinham a oferta de consagração, eles tinham a oferta que fosse agradável ao Senhor, né? Todas essas coisas para que eles fossem aceitos pelo Senhor. Então nós precisamos, da mesma maneira, gente, entender, né, que a gente não vai para a presença de Deus de qualquer maneira. Amém, gente? A gente peca por palavra, pensamentos, atitudes, né? A gente peca mesmo, né?
Então, se a gente cometer pecado, mas aí eu sou um líder, né? Eu vou lá, vou fazer a minha parte, porque eu não quero que ninguém saiba do meu pecado. O pior é Deus saber, gente. Sabe? O pior é Deus saber. Então tá errado, se conserta com Deus. Você vê que por causa daquele pecado que ele cometeu de ser permissivo, né? Ele concedeu que o povo, né, o envolvesse para ele fazer um bezerro de ouro ainda para o povo adorar. 7 dias eles tinham que ficar diante da porta da tenda do encontro para que Deus pudesse aceitar todo aquele holocausto e pudesse consagrá-los, né? Você vê que não era tão fácil, né? Então vamos lá agora no capítulo 9, tá bom? No 8º dia, Moisés chamou Arão e os filhos dele e os anciãos de Israel e disse a Arão: pegue um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois você dirá aos filhos de Israel: tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar diante do Senhor, e a oferta de cereais amassada com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Você já percebeu que sem a entrega daquela oferta aqui, né, era uma oferta de sacrifício para si, né, para Arão e para o povo também. Então, você vê que sem essa oferta, o Senhor não apareceria. Mas ele está dizendo: façam tudo isso, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então trouxeram o que Moisés havia ordenado diante da tenda do encontro. E toda a congregação se aproximou e se pôs diante do Senhor. E então Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Depois Moisés disse a Arão: aproxime-se do altar, faça uma oferta pelo pecado e o seu holocausto, e faça expiação por você mesmo e pelo povo. Depois faça a oferta do povo e a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Arão se aproximou do altar, matou o bezerro da oferta pelo pecado que estava oferecendo por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou sobre a base do altar. Mas queimou sobre o altar a gordura, os rins, a membrana do fígado, da oferta pelo pecado, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois Arão matou o animal para o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele os aspergiu sobre o altar ao redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, como com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. Você vê que eles não mudam a vírgula do procedimento que Deus determina, né? Depois apresentou a oferta do povo, e pegando o bode da oferta pelo pecado que era do povo, né, o matou e preparou por oferta pelo pecado, como tinha feito com o primeiro. Também apresentou o holocausto e ofereceu segundo o rito. Apresentou a oferta de cereais, e dela pegou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois Arão matou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar ao redor. Entregaram-lhe também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, o que cobre as entranhas, os rins e a membrana do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos dos animais, e ele as queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida diante do Senhor, pois Moisés havia ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, e havendo feito a oferta pelo pecado,
o holocausto e a oferta pacífica, então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. E quando saíram abençoar o povo, e a glória do Senhor, olha gente, coisa mais linda, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Quando Deus aceitou o holocausto, pelo pecado que eles haviam cometido, né, saiu fogo do altar, eles viram aquele fogo, né, queimando, eles entenderam, Deus aceitou. E eles deram gritos de alegria. Eles exaltaram e glorificaram, né, o nome do Senhor, né? Então, gente, olha que coisa linda, né? Não vai para o altar de qualquer maneira, né? A gente toma ceia. E às vezes a gente, antes de vir tomar ceia, vem chateado, vem brigado, vem irritado, vem cansado. Você tem que ir no conserto, gente. O que ele está descrevendo aqui? Que eles se consertaram diante do Senhor. E aí, quando eles se consertaram, o que eles ofereceram, Deus recebeu. Deus recebeu. Coisa mais linda isso, né? Então, eu quero, e eu rogo por mim e por você, que tudo que a gente der a Deus, a gente possa dar a Deus e Deus aceite. Aceite como sacrifício, como adoração, né? Como uma oferta de paz. É isso que eles estão nos ensinando, né? Não iam para a presença. Ah, mas ele é sacerdote, né? Vai de qualquer maneira, Deus já escolheu mesmo. Não é assim não, gente. A gente se conserta para chegar no altar do Senhor, né? A minha igreja, o pastor aposentado, né, José Carlos, deu a ceia no primeiro domingo. E quando eu voltar agora no dia 18, eu vou estar dando ceia também, né? E eu vou estar dando ceia para você. Pensa nisso tudo, de você se preparar. A palavra diz aqui que saiu fogo, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e o povo viu. A gente precisa ver mais sinais da manifestação da presença de Deus, do poder de Deus e da aceitação de Deus. Nós precisamos ver isso. A gente coloca tudo só na mão de Moisés, né, gente? Só na mão do pastor. Mas aqui todo mundo estava se consertando diante de Deus. Arão, seus filhos e todo o povo. E Deus aceitou. Aleluia, né? Então vamos lá agora no capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram. Olha só, hein, gente? Olha só, isso aqui é muito forte, hein? Quando eu aprendi sobre esse texto, quando eu li sobre, e já até preguei sobre esse texto, é da gente ficar chocada. Porque é muito rápido, viu, gente? Para a gente estar tudo certinho e daqui a pouco a gente sair da presença de Deus. Você pode estar tudo certo e segundos depois você fazer a concessão errada, do mesmo jeito que Arão fez. Olha o que aconteceu aqui. Deus aceitou. O povo se alegrou, chegou a se prostrar, porque Deus aceitou o holocausto. Agora vamos ver o que acontece no capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, eram sacerdotes, lembra? Tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso. E trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o meu povo. Porém Arão se calou. Arão ficou caladinho, gente. Acabou de perder seus 2 filhos de uma vez só. E por que perdeu? Né? Quando eles viram que saiu fogo da parte do Senhor, não foi que ninguém acendeu o fogo veio de Deus.
E o povo ficou maravilhado, e o povo se prostrou, dando gritos de alegria, né, adorando a Deus. Eles inventaram de trazer um foguinho extra. Vou melhorar aqui o que Deus já fez, né? E aí, amados, eles foram lá, pegaram incensário, colocaram fogo, mas era fogo estranho. Por que era fogo estranho? Porque Deus não mandou fazer isso. Deus não mandou fazer. Amado, se Deus não mandou fazer, não inventa pedra, não. Se Deus não mandou, não faça nada. Não faça. Entende? Eu vejo muitas pessoas, ainda mais os mais jovens, ficarem muito entusiasmados com as coisas que acontecem nas igrejas neopentecostais ou nessas igrejas mais novas, mais modernas, né? Que bota jogos de luzes, né? As paredes toda preta, que faz igual o mundo ensina a fazer e esquece que o tempo todo aqui a palavra está falando e fizeram segundo tudo que o Senhor lhes havia ordenado. Então, quando a gente sai, amados, como a Nadab e Abiú, para tentar fazer do nosso jeito, do jeito humano, do jeito natural e não sobrenatural, a gente pode atrair a ira de Deus. A palavra diz aqui que eles trouxeram fogo estranho para o altar do Senhor. Trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, porque Deus não havia ordenado. E aí a palavra diz que Deus não teve, né, complacência, Deus não abriu concessão dizendo, mas é os filhos de Arão, é sobrinho, né, de Moisés, meu predileto. A palavra é clara aqui, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, eles foram queimados. Queimados, amados. E Moisés falou para Arão, isso é o que o Senhor disse. Sou eu, o Senhor, quem vou mostrar minha santidade naqueles que se aproximam de mim. E eu serei glorificado diante do povo. Ninguém rouba a glória de Deus, gente. Não se faz isso. A Bíblia diz que Arão se calou. E Arão se calou. Então Moisés chamou Misael, Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, venham e tirem os seus parentes de diante do santuário e levem-no para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar, não deixem os cabelos sem pentear, vou explicar isso, nem rasguem suas roupas, para que vocês não morram, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Ou seja, o que é ficar com o cabelo sem pentear, rasgar suas roupas? Era o luto. Né? A pessoa quando fica desesperada, começa a passar a mão no cabelo, aquela coisa toda assim. O Senhor falou, vocês, Eleazar e Itamar, vocês não vão fazer isso. Vocês não vão fazer isso. Verso 7. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Você já imaginou, gente? Era irmão, era sobrinho, e o Senhor está dizendo assim, não quero chororô aqui não. Não quero. Vocês estão fazendo algo da minha parte, vocês estão diante de mim por 7 dias, eu estou aceitando os holocaustos de vocês, a prioridade aqui não é a família de vocês, a prioridade aqui sou eu. Aí olha aqui o verso 8. Então, o Senhor falou a Arão dizendo, Deus não foi lá, amados, e disse, Arão, fica agora aí de luto 1 semana. Não, Deus falou a Arão dizendo, você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isso será estatuto perpétuo entre as gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, o impuro e o puro. Olha aí, gente. Aí tem gente que diz, não,
Pode tomar vinho sim, né? Pode tomar espumante, pode tomar uma cervejinha diurético. Estatuto perpétuo para vocês não morrerem, de geração em geração. Vocês têm que fazer diferença entre o que é santo do que é profano, entre o que é impuro daquilo que é puro. E para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que ficaram vivos. Então morreu 2 filhos, só 2 ficaram vivos. Peguem a oferta de cereais que restou da oferta queimada ao Senhor e comam-na sem fermento junto ao altar, porque coisa santíssima é. Comam-na em lugar santo, porque é a porção que foi dada a vocês, aos seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta vocês devem comer em lugar puro, você, seus filhos, suas filhas, porque foram dados por sua porção e por porção de seus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Você vê, a vida não para. A vida não para. É isso que Deus está dizendo aqui. Você lembra depois que Moisés morre, o que Deus fala para Josué? Né? Josué, Moisés está morto. Agora você tem que guiar o meu povo. Bora aí, levanta e vamos embora. Né? Porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por que é preciosa? Porque nós voltamos para Deus. Então, a gente chora, é claro, porque amou aquela pessoa, chora de tristeza, mas a gente não pode, amado, deixar a vida parar. Não deixa a vida parar. É isso que está falando aqui. Entende? E a gente precisa, né? A gente precisa vigiar. Porque se o luto passar de 1 ano, é luto crônico. Aí, amados, é caso até de intervenção psicológica ou até psiquiátrica, né? Então, o Senhor mesmo está nos alertando. Não deixa isso ficar corroendo a vida de vocês, não. A vida não pode parar, né? Aí ele diz aqui, verso 14, aliás, verso 15. Trarão a coxa da oferta e o peito da oferta movida com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida diante do Senhor. Esta é a porção que foi dada a você e a seus filhos por estatuto perpétuo, como o Senhor tem ordenado. Ou seja, não vai ser problemas do coração, sentimental, que vai parar, não. A gente continua obedecendo e fazendo a obra do Senhor. Moisés procurou, verso 16, diligentemente o bode da oferta pelo pecado, e eis que já tinha sido queimado. Por isso Moisés indignou-se contra Eleazar e contra Itamar, e os filhos de Arão que ficaram vivos, e disse: por que vocês não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é. E o Senhor a deu a vocês para levar a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta o sangue não foi trazido para dentro do santuário. Certamente vocês deviam tê-lo comido no santuário, como eu havia ordenado. Gente, olha que doideira. Deus está ordenando, repetindo 1000 vezes, você está vendo aqui o quanto Deus repete. Deus consome 2 filhos de Arão, porque inventaram história, né? Quiseram melhorar o fogo que era de Deus, que era para a glória de Deus, trouxeram fogo estranho no altar. E agora, mais uma vez, Moisés vai procurar o bode da expiação pelo pecado, e os outros 2 filhos de Arão já tinham queimado. E ele disse assim: que é isso que vocês fizeram? Vocês não deviam tê-lo comido, né, no lugar santo, aonde Deus havia mandado que se fizesse isso. E aí, amados, a palavra vem assim: Arão respondeu a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado
e o seu holocausto diante do Senhor, o mesmo assim tais coisas me aconteceram. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, será que isso teria sido aceito aos olhos do Senhor? Quando Moisés ouviu, deu-se por satisfeito, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, amados, em a gente exercer juízo, né? Por isso que a palavra fala que de Deus, o ser humano, nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, somos testemunhas. Quem é juiz? Deus é juiz. Nós não somos juízes, né? Nós somos testemunhas do Deus Altíssimo, né? Então, quando a gente começa a pensar, tentar antever os pensamentos de Deus, e a gente tenta tomar nossas decisões, ao invés de obedecer, a gente pode acabar sacrificando, né? Então, assim, uma destruição pode vir e alcançar uma família, né? Por quê? Por desobediência. Por desobediência. Foi uma coisa atrás da outra, porque Arão, ele acabou concedendo coisas erradas, né? Então a gente precisa ter cuidado com essas concessões fatais que a gente acaba fazendo, gente, né? Tá errado, gente. Não vou falar não, porque eu não quero aborrecer a tal pessoa e a tal pessoa. Não, se o Espírito Santo está te incomodando, você tem que falar sim, né? Doa quem doer, irmão. A Bíblia diz que você vai aborrecer pai, mãe, filho, filha. Vamos aborrecer, né? Por quê? Porque a gente tem que falar a verdade, né? Quem é que vai ver uma pessoa caindo no abismo e vai ficar calada, né? A gente tem que dizer, ó, tá errado. Seu caminho tá errado e acabou essa história. Porque quando Jesus voltar, o que você não falou, ele também vai cobrar de você, né? Ah, não, mas eu não falei para me aborrecer. Você vai se aborrecer muito mais se o Senhor falar para você, eu não te conheço. Eu não te conheço. E a gente acabar, né, morrendo sem salvação. Então a gente precisa, né, ter cuidado. Tem que falar não, fale não. Né? Não abra concessão, gente. Não abra. As pessoas precisam saber que você serve a um Deus vivo, né? A concessão é você ser permissivo. Você permitir coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, né? E aí quando a gente toma essa postura, alguém até colocou aqui, a gente acaba tomando a postura de ser omisso, né? E a gente pensa que omissão não é pecado. É pecado, né? Eu sei o que é certo, mas eu fico calado porque eu não quero me aborrecer. Não, você vai dizer assim, ó, perca o amigo, mas não perca a oportunidade de ensinar o que é certo. Porque o que nós estamos fazendo aqui, gente, da leitura da palavra, a palavra é verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como a gente ouvir a palavra e não ser tratado pelo Espírito Santo, né, para as coisas que estão erradas na nossa vida, que estão erradas na nossa forma de pensar, de reagir. E se Deus está falando com você, não faz ouvido de mercador, gente. Se Deus está falando com você, vai lá e conserta as coisas. Espírito Santo, vai comigo ali, ó, pega junto comigo, porque o Senhor está me mostrando isso, está me incomodando, e eu vou falar, tá errado, acabou essa história, né? E aí a gente precisa falar, né? É verdade, Elaine, né? Amar não significa aceitar tudo, porque inclusive Deus nos ama, e ama mesmo, né? Deu prova disso entregando Jesus na cruz do Calvário, e a palavra diz que aquele a quem ele ama, ele corrige. Então tá errado, gente. Você vai deixar seu filho cair na mão de bandido porque você não quer se aborrecer? Você vai se aborrecer mais ainda e vai se aborrecer se aquela vida perecer sem salvação, né? Então fale, alerte, quer goste de ouvir ou quer não goste de ouvir, né? Mas Deus está te ensinando para corrigir rota. A gente corrige a nossa primeiro. Depois a gente corrige a rota que está ao nosso redor. Ah, mas eu não quero ouvir isso. Bom, mas agora Deus também não te tem por inocente. Você pode até não querer ouvir. É livre-arbítrio.
né? Mas Deus não te tem mais por inocente, né? Então a gente precisa ouvir a palavra, né? E viver, né? A plenitude do conhecimento dessa palavra. Amém? Então vamos lá. Verso número 8, é isso? Ah, não, já terminei. Terminei, gente. Então nós terminamos aqui até o capítulo 10. Amanhã nós vamos estar lendo 11, 12 e 13, tá ok? Então assim a gente vai continuando, né, no nosso propósito de leitura da Bíblia, né? E que nós possamos ver que Deus está nos libertando. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu sempre digo o seguinte: às vezes você não fala ali na hora, porque vai ser quase sem sucesso. Por exemplo, se você fala com uma pessoa alcoolizada, é sem sucesso, ela não vai lembrar de nada que você falou. Mas no outro dia, mesmo que ela diga que está com ressaca, fale. Até grava essa pessoa e mostra para ela só como é que você fica, né? Quando você permite que ao invés da sua força de vontade, né, seja o vício que domina a sua vida. As pessoas precisam ver como elas ficam, né? E fale a verdade, né? Esse é caminho de perdição. Porque Jesus, ele cura, ele liberta, ele salva, né? Então a gente sabe que Deus pode todas as coisas. E ele está nos ensinando aqui, né? No princípio de tudo, quando ele estava ensinando um povo a ser povo de Deus. E nós também queremos ser. Amém? Então nós vamos orar, né? Porque nós estamos aqui no propósito até quarta-feira de cinza, de fazer essa oração para repreender todo o poder das trevas. Amém? E que nós possamos continuar firme no propósito e aprendendo a palavra. Quem não conseguir ouvir no dia, gente, ouve no outro dia. Lembrando, né, que está também lá no YouTube, né? Se isso está te ajudando a ler a Bíblia, acompanha por lá. Que às vezes você lendo, tem gente que diz: pastor, eu leio depois, eu mesmo leio. Legal, maravilha, não tem problema nenhum, né? Mas que se você tiver dificuldade, eu estou aqui lendo com você, estou ajudando você, né? Amém, amém, Rosane. Glória a Deus, né? Então, vamos orar? Ah, graças a Deus, gente, Ivan melhorou, tá? Como ele disse hoje, eu só tossi uma vez. Né? Ele vai estar bem, se Deus quiser, terça-feira ele está indo para o Chile, né? Ele vai estar bem, em nome de Jesus. Para isso nós estamos orando, né? E estamos orando há várias torres de oração, orando pelos pastores, pastora, pela saúde da família pastoral, pela vida dos membros da igreja, né? Para que todos sejam protegidos e tenham saúde, né? Obrigado sempre pelo carinho de vocês. Eu estou aqui para ajudar você também a fazer essa jornada, tá bom? Então vamos orar, gente? Ora aí comigo aí, tá? Senhor, em nome de Jesus, esse é mais um dia que o Senhor nos deu e é o dia do Senhor. Senhor, é o início de uma primeira semana e nós estamos declarando que não entregamos a terra na mão do inimigo. O Brasil pertence ao Senhor, o Rio de Janeiro pertence ao Senhor, Senhor, Nova Iguaçu pertence ao Senhor, todas as igrejas aqui representadas em cada vida que está aqui ao vivo pertence ao Senhor. Por isso, Senhor, neutraliza o poder do inferno, o poder das trevas, faz silenciar todo espírito maligno que é liberado nesse período, Senhor, espíritos de pombagira, espíritos de Zé Pilintra, que nada mais são do que espírito, Senhor, de lascívia, de vício, que o Senhor amarre todo o poder do inferno, que o Senhor dê ordem a seus anjos para sair para guerrear sobre essa nação, porque nós não entregamos essa nação na mão de Satanás, Senhor. Senhor, toma a rua, avenidas, Senhor, como a própria avenida do Sambódromo, Senhor, toma nas tuas mãos, faz com que pessoas, como quem desperta, Senhor, de um sono, elas digam: o que eu estou fazendo aqui? E que elas vá embora, Senhor. Que elas não escutem o espírito da sedução, meu Pai. Há todo um espírito de lascívia, há todo um espírito de encantamento por trás disso tudo, que leva as pessoas, Senhor, para o mal. Mas nós estamos pedindo salvação de vidas, Senhor.
Salva vidas, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, que todo esse glamour que a televisão, principalmente a Rede Globo, Pai, coloca para encantar as pessoas, que seja como escama que cai dos olhos. O próprio apóstolo Paulo declarou isso, que a gente devia orar para que a escama caísse dos olhos. Então que as escamas caiam dos olhos, lá no meio da apoteose, lá, Senhor, no meio da escola de samba, aonde for, nos bailes carnavalescos, nas ruas, Senhor, que estão tomadas de norte a sul, leste a oeste. Senhor, que a escama caia dos olhos. E haja, Senhor, salvação de vidas. Senhor, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e que quando age, ninguém pode impedir. Então age, Senhor, e salva vidas. Nós estamos pedindo livramentos de morte, Pai, para aqueles que têm o selo da aliança contigo, dos que estão viajando, dos que estão em casa, dos que saem na rua para trabalhar ou até para as compras. Livra do mal, dos perigos, dos salteadores, dos homens violentos, Senhor. Torna teu povo invisível aos olhos do inimigo. E que nós possamos, guardados, Senhor, na palma da tua mão, nós possamos ser preservados. E que nós continuemos firmes nessa torre de oração, até que o teu nome seja glorificado. Eu oro em concordância com o teu povo. Apresento esse dia e essa causa que se liga a todas as torres locais, distrital, regional, na primeira região eclesiástica. E acima de tudo, Pai, que seja feita sempre a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Eu oro em concordância com teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente. Deus abençoe. Muito obrigada aí pela sua presença, em estar me dando força para ler a palavra, e você também. Eu dou força a você, tá? Amanhã nós estaremos juntinhos aqui, tá bom? Deus abençoe, ó. Beijo da pastora. Fique na paz.